Neste vídeo, responderemos algumas das perguntas mais comuns sobre a permissão internacional para dirigir, para que você tenha todas as informações necessárias para a sua próxima viagem. Falaremos sobre os tipos de PID, as informações contidas no livreto e por quanto tempo é válida. Quais são algumas limitações sobre como processá-la e alguns equívocos comuns. Então, o que é uma permissão internacional para dirigir? Simplificando, é uma tradução das informações da sua carteira de motorista para um ou mais idiomas, incluindo espanhol, russo, francês, chinês, alemão, árabe, italiano, sueco, português e inglês. O livreto é resultado de duas convenções sobre tráfego rodoviário realizadas em 1949 e 1968. Mais de 150 países reconhecem a PID e o livreto também é regulamentado pela ONU. Agora, aqui está algo que você pode não saber. Existem dois tipos de PID. Um que segue o formato de 1949 e outro que segue o formato de 1968. Por que isso é importante? Bem, embora as informações em ambas as PIDs sejam as mesmas, alguns países têm regras bastante rígidas. Os EUA, por exemplo, só aceitam PIDs que seguem o formato de 1949. Então, antes de obter uma PID, certifique-se de saber qual tipo é reconhecido no local para onde você está viajando. Que informações uma PID contém? Uma permissão internacional para dirigir tem suas informações pessoais, seu nome, local de nascimento, residência. Também contém as categorias de veículos que você está autorizado a dirigir, quaisquer restrições como deve usar lentes corretivas e quaisquer desqualificações ou países onde a PID não é válida. Também declara sua validade, que pode variar de 1 a 3 anos. Mas você pode se perguntar, minha carteira de motorista não é suficiente? Em alguns países, sim. A maioria dos países da Europa permite que motoristas estrangeiros usem suas carteiras nacionais por até 1 ano. E se você tem uma carteira europeia, não precisa de uma PID para viajar na Europa. Países na Ásia e estados nos EUA também têm provisões semelhantes, mas como cada país é diferente, você precisará verificar por quanto tempo pode usar sua carteira de motorista. Aqui está uma coisa para lembrar. Mesmo que você esteja autorizado a dirigir usando sua carteira de motorista, carregar uma PID ainda é uma boa ideia. Primeiro, muitas empresas de aluguel de carros não alugam para motoristas estrangeiros sem uma PID. E você também pode enfrentar problemas com o seguro do carro. Se sua carteira de motorista estiver em um alfabeto não romano, como árabe ou hindi, você definitivamente precisa de uma PID. Quando se trata de PIDs, é melhor ter uma e não precisar do que precisar de uma e não ter. Então, como você obtém uma PID? Você pode obter uma permissão internacional para dirigir através da agência que emite carteiras de motorista em seu país. Em alguns casos, o governo autorizou uma ou duas organizações a emitir este livreto. Mas se você decidir obter uma PID online, só precisa de uma cópia da sua carteira de motorista e fotos de tamanho passaporte. Idealmente, você deve ter uma PID antes de viajar para o exterior. Mas, e se você precisar de uma e já estiver em um país estrangeiro? Então você tem duas opções. Uma, contatar as autoridades de licenciamento em seu país. Isso exigiria enviar-lhes um e-mail ou talvez visitar seu site e solicitar uma PID online. Embora a maioria das agências tenha essa provisão, você deve considerar o fator tempo e custo, já que você já está no exterior, a taxa de envio internacional será alta e pode levar dias ou até semanas para o livreto chegar. 2. Solicitar uma PID através de organizações terceirizadas. Existem organizações não governamentais que oferecem aplicações online de PID com envio mundial. A grande vantagem de pedir online é que você pode até mesmo obter uma versão digital da sua PID instantaneamente, e alguns governos, como o da Grécia, aceitam PIDs digitais. E se eu perder minha permissão internacional para dirigir? Bem,
Você não está sozinho. De acordo com uma pesquisa, até 1% dos entrevistados perderam documentos importantes como carteiras de motorista e passaportes durante a viagem. Então, o que você faz? O primeiro passo é contatar a agência que produziu sua PID. Na maioria dos casos, tudo o que você precisa fornecer é o número da sua carteira e outras informações, e eles imprimirão seu livreto e o enviarão para você. Outra ótima solução é obter uma versão digital que você pode salvar em seu telefone. Desta forma, mesmo que você perca seu livreto real, ainda terá uma cópia à mão. Certifique-se de verificar o site na descrição abaixo para mais informações sobre como obter uma PID digital. Se sua estadia for curta e você não tiver tempo para processar uma PID, você pode decidir esquecer de dirigir e usar o transporte público ou talvez contratar um motorista. Agora que entendemos os fatos sobre PIDs, vamos falar sobre alguns mitos. Um dos mitos mais comuns é que uma PID é um documento desnecessário. Alguns afirmam que nunca precisaram de uma PID e, portanto, assumem que uma PID não é necessária. Aqui está a verdade. A permissão internacional para dirigir é resultado de acordos feitos entre mais de 150 países em convenções internacionais de tráfego rodoviário. Essas convenções estabelecem diretrizes sobre PIDs, sua validade, formato, qualificações do motorista e restrições. Uma PID é um livreto real reconhecido mundialmente. Outro equívoco é que uma PID lhe dá privilégios adicionais ao dirigir no exterior. Lembre-se, uma PID apenas traduz as informações da sua carteira, não muda nada. Na verdade, se sua carteira for revogada ou suspensa, sua PID automaticamente se torna inválida. Sua PID só é válida quando apresentada com sua carteira de motorista válida. Então, se você está planejando dirigir no exterior, lembre-se destes pontos. 1. Uma PID é reconhecida em mais de 150 países. 2. Existem 2 tipos de PIDs. 3. Você precisa processar uma antes de viajar. 4. Você pode processar uma PID online. 5. Ela só é válida com sua carteira de motorista. 6. Empresas de aluguel de carros frequentemente a exigem. E mais importante, uma PID é um livreto válido reconhecido pela ONU e válido em mais de 150 países. Então, não deixe ninguém lhe dizer o contrário. Agora gostaríamos de ouvir de você. Em quais países você já dirigiu? Você precisou de uma PID? Compartilhe seus pensamentos nos comentários abaixo. Lembre-se de clicar em inscrever-se e clicar no sino de notificações para mais vídeos sobre dirigir no exterior.